Olá, meus amigos, minhas amigas, muito bom dia. Está começando mais um Papo das 9, onde a gente quer compartilhar aqui informações, reflexões, pensamentos que sejam positivos, inspiradores, instigantes, para que a gente tenha boas ideias nesse período de confinamento. Eu acho que é uma boa ideia, se vocês tiverem outras, para a gente sempre começar o Papo das 9, citar aqui um trechinho do livro que cai como uma luva em períodos de restrição de circulação, que é o Minutos de Sabedoria, do Carlos Torres Pastorino. E um pensamento bem legal para essa segunda-feira é a seguinte: aprenda a repousar sua mente. A mente cansada não pode pensar direito. Repouse a mente fazendo o exercício da higiene mental para conquistar cada vez maior energia e vigor. O cérebro cansado turva o pensamento. E o pensamento é a maior força criadora que existe sobre a Terra. Repouse o cérebro para pensar com acerto e alegria. Está dado o recado, Pastorino, muito obrigado. E lendo essa mensagem, eu me lembro da tradição do budismo, que reporta o estresse que a gente sente com o pensamento invigilante, que eles comparam ao macaquinho travesso. O macaquinho travesso é aquele que fica pulando livre, leve e solto de galho em galho e você vai junto. A gente não tem propriamente o controle, a gente está lá distraído, invigilante. E esse macaquinho travesso, que é a metáfora do pensamento invigilante, ele pode determinar no intervalo de poucos segundos uma mudança de um estado de equilíbrio, por exemplo, para um estado de angústia ou ansiedade. Ele pode determinar a mudança no intervalo de segundos de um batimento cardíaco tranquilo, adequado, para um batimento acelerado. Esse macaquinho travesso, o pensamento invigilante, por distração nossa, pode determinar que, no intervalo de segundos, a pressão arterial se altere, o que não é desejável. Então, nós precisamos fazer uso daquilo que compete a nós, que é uma vigilância amorosa sobre o rumo dos pensamentos, porque ele é fundamental para a gente facilitar a comunicação amistosa, saudável, para frente, com as pessoas que estão compartilhando conosco nesse momento da experiência de estarmos juntos enfrentando da forma correta a pandemia. Temos aqui algumas notícias importantes. A primeira delas, vários especialistas na área da epidemiologia dizem que esta semana em particular será estratégica para o rumo dos acontecimentos envolvendo a velocidade de contágio do novo coronavírus. Ou seja, a partir de um determinado número de casos confirmados, quanto maior esse isolamento, quanto maior a restrição de contato, melhor será o encaminhamento dos indicadores de contágio. A gente está numa semana muito importante. Um outro aviso que eu acho relevante é o seguinte: hoje é o dia que começa a vacinação contra a gripe comum, a influenza, do vírus influenza, e a prioridade hoje, o dia de vacinar pessoas com 60 anos ou mais idosos, né? Qual a razão dessa medida? É para que a gente consiga, ao prevenir a gripe comum, evitar que um número maior de pessoas, com a aproximação do inverno, tenha o desconforto de uma gripe sem saber qual é a origem da gripe, qual é o vírus, e deixe de procurar o hospital por estar com uma gripe comum. Qual é a recomendação que eu vi alguns técnicos da área da saúde fazerem? Se você é idoso, tem 60 anos ou mais e está respeitando o confinamento, tente checar com seu médico ou com uma pessoa de confiança da área da saúde se vale a pena você sair da sua casa, do lugar onde você está, respeitando o confinamento, para encarar a rua
se você não está no esquema do drive-thru, que é ir de carro até o posto de vacinação, se você está procurando uma das 233 unidades básicas de saúde para vacinação, a exposição ao risco, porque pode acontecer, infortunadamente, se não houver uma logística de transporte que permita você manter a segurança que hoje você tem dentro da sua casa, não vai ter graça nenhuma você ir se vacinar contra o vírus influenza e no meio do caminho, na ida ou na volta, cada caso é um caso, você se expor ao contágio. O novo coronavírus, ele é mais contagioso do que o vírus da gripe comum. Então, avalie, isso é uma questão de cada um. A gente está só compartilhando aqui uma informação que pode, eventualmente, ser útil. Ontem, uma pessoa no nosso Papo das 9 me pediu recomendação de livro. Em vez de dar um catatal de livros aqui que me parece importante, pelo menos para mim, já que ela perguntou, não vou deixar sem resposta, e quem quiser compartilhar obras interessantes de serem apreciadas e lidas nesse período tão especial, fica à vontade para sugerir. Mas eu gostaria de sugerir um livro que foi prêmio Pulitzer, o mais importante prêmio de literatura dos Estados Unidos, de um geógrafo americano muito conhecido e referencial nesses tempos, digamos, de crise, que é o Dr. Jared Diamond. E o livro chama-se Armas, Germes e Aço. O livro Armas, Germes e Aço reporta a história da humanidade a partir da descoberta da agricultura, os primeiros agrupamentos humanos consolidados e se fixando numa parte do território, e como se deu, ou como ocorreram os primeiros problemas de contágio por germes, por micro-organismos patogênicos que espalharam doenças pelo mundo, né? Então é muito interessante. Claro, não é uma leitura indicada para tranquilizar a mente. É uma leitura indicada para quem tem interesse em aproveitar esse momento e investigar as razões ou as circunstâncias históricas em que as primeiras epidemias ou pandemias tiveram lugar e como a gente está enfrentando uma situação que não é rigorosamente nova, mas os protocolos de segurança são, porque o mundo mudou. A gente vive num mundo mais adensado, a população se concentra nas cidades, isso passou a ser uma realidade nesse século, portanto, provavelmente, nossos pais e avós, eu estou falando da minha geração, 53 anos, pais e avós viveram no mundo caipira, rural, um mundo caipira com muito respeito e carinho, adoro a sonoridade. Um mundo rural. Nós mudamos, nesse século, o padrão de ocupação do planeta. A maior parte do planeta vive em cidades. Então, esta pandemia é diferente de todas as outras porque ela encontrou a nossa espécie aglomerada e adensada. A Aline Barreiros, é aqui do Rio de Janeiro, manda a primeira pergunta. André, já podemos consumir a água da SEDAI? Aline, qual é a informação que eu tenho? Muita gente ainda está reclamando que a água tem cheiro e tem gosto, o que significaria a presença de geosmina ainda, aquela substância que é desprendida por algas que se aglomeram onde há matéria orgânica, esgoto, na água do rio. A água que serve ao tratamento para 9 milhões de pessoas, clientes da SEDAI. Então, a pergunta é difícil de responder porque cada caso é um caso. Há lugares onde a água, segundo os moradores, não está ainda gostosa de beber, insípida, inodora e transparente. Outros lugares, a água está boa de beber. De qualquer maneira, a geosmina não significa risco à saúde. Agora, a geosmina é indicador de que na água tem coisa que a gente não gostaria que tivesse. A Deb pergunta, André, você não acha perigoso essa campanha de vacinação nessa semana? Deb, vamos lá, eu acho que eu já reportei aqui a minha única preocupação em relação a idosos,
que moram longe do posto de vacinação ou não têm um veículo, um carro, uma carona, para levar aonde o esquema da vacinação tenha sido montado no drive-thru, né? Aquela história de você, sem sair do carro, receber a vacina. Então, a minha percepção é de que sim, é pertinente o debate para a gente não se precipitar promovendo deslocamentos que significam risco para os idosos. Quem está confinado, quem está respeitando o confinamento, e isso é o certo, está protegido, está dentro de casa, está evitando ir para a rua. Eventualmente, se é absolutamente necessário receber alguém em casa que está vindo de fora ou fazer algum deslocamento na rua, todos aqueles protocolos, não apenas de lavar a mão, mas deixar a roupa rápido no tanque para lavar ou na máquina de lavar, óculos, lava a mão tirando aliança, tira relógio e a vida segue. Essa é uma questão que eu acho mais ética, já que eu não sou um especialista na área da saúde, eu compartilhei informações que foram colocadas sobre a vacinação, que cada família, cada idoso, tendo as informações à mão, escolha para a sua segurança o que seja conveniente fazer. Ana Costa pergunta, será que não tem problema tomar a vacina do H1N1 e estar assintomático do coronavírus? Não ouvi nenhuma restrição nesse sentido. Não ouvi nenhuma restrição. Curiosamente, os vírus diferentes de gripe, eles podem coabitar dentro de nós, determinando reações ou não. Até onde eu sei, me lembro de ter lido e ouvido pessoas falarem sobre esse assunto, nós não teríamos, portanto, impedimento da vacinação para idosos, que acontece no dia de hoje, se houver alguém assintomático do novo coronavírus. A Cristiane Tavares diz aqui, por favor, fale um pouco sobre a situação da Espanha e Itália. São os dois lugares do mundo hoje onde o alerta da velocidade de contágio está acionado, né? Então, nós temos uma dificuldade de mapear com clareza as razões pelas quais, nesse momento, Itália e Espanha têm esse problema, né? Isso pode ter certeza, já é assunto de trabalhos científicos que vão levar meses ou anos, porque essa pandemia está trazendo um conhecimento novo, não apenas sobre como ocorre a mutação viral, a origem do novo coronavírus e como impedir que outros vírus novos sejam tão preocupantes para a nossa espécie, mas também nós estamos hoje experimentando algo que é um grande laboratório de promoção da saúde pública através dos mecanismos de confinamento e quarentena, né? Então, esse é o espírito. Nós estamos hoje, graças à informação, graças à ciência, graças aos profissionais de saúde que estão na linha de frente, graças aos veículos de comunicação, graças às novas tecnologias que permitem esse papo como o nosso aqui, a gente está conseguindo enfrentar de forma muito interessante esse problema. É evidente que ainda há aglomerações indesejadas nas cidades e a gente precisa ter a coragem de denunciar quem vai na contramão disso. Não faz sentido a gente menosprezar, desprezar a recomendação dos técnicos na área da ciência. Então a gente precisa fazer o nosso dever de casa. E como disse, essa semana é fundamental para, de fato, enquadrar o novo coronavírus. Ontem, nas redes sociais, eu repliquei uma mensagem muito bonitinha dizendo assim, se você não saiu de casa hoje, parabéns. Trilhões de novo coronavírus não cumpriram o objetivo de expandir o contágio. Então, graças ao seu confinamento, a gente está conseguindo impedir o avanço da doença. Eu achei muito bonitinho isso, porque é o que acontece. A melhor forma da gente demonstrar amor, carinho e afeto por alguém
é cumprimentar esse alguém de longe, é não apertar mão, é não abraçar, é não beijar. E como isso é difícil, nós, latinos, sangue caliente, brasileiro, não conhece, já abraçou, já beijou e vida que segue. A gente está aqui sugerindo um outro modo comportamental e que vai dar certo. Outra pergunta feita aqui, do Cristiano: há divergência sobre clima, temperatura e implicações na propagação? Fale-nos sobre. Como eu disse, há uma ciência que está sendo mapeada, um conhecimento científico que está sendo investigado para que nos sirva para lidar com o novo coronavírus. O que se sabe é que, de fato, ele se propaga com mais velocidade, ele é mais resistente em ambientes de baixa temperatura. E o calor e a incidência de sol restringem ou anulam, dependendo das circunstâncias, o efeito mais preocupante de expansão e de contágio. É isso. Agora, por favor, isso não é motivo para a gente num dia quente, ensolarado, ir para a rua. Isso não é motivo para a gente num dia quente, ensolarado, ir para a praia. E por quê? Porque precisamos respeitar o confinamento. Aqueles que podem ficar em casa, devem fazê-lo. Já falamos aqui anteriormente, nunca é demais repetir. Nós precisamos de profissionais de saúde na linha de frente, nós precisamos de policiais nas ruas, nós precisamos do comércio aberto em setores estratégicos como alimentação, motoristas de caminhão que fazem o transporte, agricultores trabalhando, no varejo, as caixas de supermercado, heroínas, heróis que estão também na linha de frente, merecem reconhecimento. Nós estamos falando de bombeiros, nós estamos falando de defesa civil, nós estamos falando de um contingente numeroso de profissionais que fazem a diferença nesse momento. Eles não podem respeitar o confinamento por ossos do ofício. Estamos, entre aspas, numa guerra contra um vírus mutante. E a gente precisa de soldados em diferentes linhas de combate. E isso faz a diferença. A Estela pergunta aqui: André, alguma iniciativa para os que estão sem água, em especial nas comunidades? Olha, veja, Estela, obrigado pela pergunta. O Rio de Janeiro tem 1.300.000 favelados. E esse problema da falta d'água tem sido reportado já há algum tempo. Eu não vejo outra prioridade maior do que tanto o governo do estado quanto a prefeitura, isso vale para todos os lugares do Brasil onde há pessoas sem água, que promovam emergencialmente soluções criativas e inovadoras. Você vai deslocar um caminhão-pipa, por exemplo, para uma comunidade e vai colocar isso em equipamentos que sejam adaptados, com torneiras, para que as pessoas lavem a mão ou levem para casa em baldes água potável. Água é urgente para a vida, não é só para lavar a mão. Então, a gente está no século XXI. E uma das lições do novo coronavírus é mostrar para a gente como nós estamos ainda defasados em protocolos básicos de civilização. O saneamento não é básico por acaso, tratar esgoto é fundamental. E nós temos no Brasil também a necessidade de levar água potável para aproximadamente 35 milhões de brasileiros. São dados do IBGE. Aproximadamente 35 milhões de brasileiros não têm acesso regular à água potável. Então veja, antes da gente reclamar, não estou desmerecendo a crítica que a gente faz, não. Não tem álcool gel. Não tem máscara e eu estou precisando da máscara aqui para qualquer coisa. Máscara é para profissional de saúde e máscara é para quem está convivendo com uma pessoa que está de quarentena com o vírus ou aguardando o resultado de teste. Não é para qualquer um. Então a gente vai se queixando de coisas sem se lembrar da situação aflitiva de pessoas que estão em situação, eu diria, mais delicada do que a nossa, né? Então essa higiene mental que o Pastorino, na mensagem que eu recitei aqui, do Minutos de Sabedoria, é fundamental.
a gente relativizar o problema, a gente colocá-lo no seu devido patamar. Não é para a gente fazer correria em supermercado. Eu estou aqui em casa sem estoque regulador. Eu estou ali com as coisas. Eu vou ter até que fazer alguma compra hoje, não sei o que eu vou encontrar. Estou com uma lista de pessoas que prestam serviço de delivery e estou tentando aqui me programar mentalmente para não gerar angústia, ansiedade. A gente tem que trabalhar o estresse todo dia, né? O macaquinho travesso, que é o pensamento invigilante, que pula de galho em galho e coloca a gente em situação difícil, ele não pode ser soberano, ele não pode ter as rédeas da situação, somos nós. Teve uma pessoa que eu não guardei o nome, que perguntou qual é a situação de quem está em filas. Eu vi essas imagens hoje de manhã, de fato é algo preocupante. O protocolo é uma distância mínima de 1,5 metro. Agora, quando você entra num transporte coletivo, se isso ainda estiver acontecendo, o ideal era não acontecer, e tiver aglomeração, ou seja, no Rio de Janeiro, por exemplo, a orientação é só viaja quem estiver sentado. Não é para viajar quem estiver em pé junto com quem está sentado. Evite elevadores onde há concentração de pessoas. Evite filas onde haja concentração, proximidade de uma pessoa com a outra. É o que temos para falar. Essa é a razão pela qual devemos levar a sério o confinamento. Quem não pode respeitar o confinamento, eu hoje vou para o trabalho. Eu sou jornalista, tenho menos de 60 anos. No meu trabalho, todo jornalista com 60 anos ou mais foi dispensado. Eu tenho menos de 60. Eu vou trabalhar e qualquer novo sinal ou sintoma de gripe, eu estou licenciado do trabalho. Eu estou saudável ainda. Espero permanecer assim um bom tempo. Eu vou para o trabalho. Agora, no meu trabalho, esses protocolos de distância também estão sendo respeitados. Inclusive com o entrevistado. Quem está assistindo a TV Globo ou Globo News está vendo que o entrevistado segura um microfone, o repórter segura outro, e a gente mantém aquela distância estratégica, é o que dá para fazer. A gente não pode parar o jornalismo, a gente não pode parar o trabalho da imprensa, que a gente está aqui para tentar, de alguma forma, levar informação útil para as pessoas que as ajudem a fazer suas escolhas. Outra pergunta aqui. A Elaine, e o continente africano? Não se escuta nada sobre isso. Tem notícia hoje, sim. A gente começou, se não me falha a memória, você pode checar, são mais de 1.200 casos confirmados em todo o continente africano e apenas 3 países da África estão adotando medidas restritivas de confinamento. É sempre bom a gente lembrar que a ideia do confinamento, ela obedece a uma lógica científica bem amparada pela ciência, que é a de desacelerar a velocidade de contágio. Então, esses 3 países da África estão fazendo a coisa certa. Mas a gente precisa, eu diria, torcer para os nossos irmãos africanos não demorarem a perceber a velocidade de contágio e o risco de, num intervalo de tempo muito curto, quanto maior o número de pessoas contagiadas, maior a demanda de ajuda das redes públicas de saúde ou das redes privadas. Mas quem segura o rojão é a rede pública. E aí não dá para atender a todo mundo. Essa é a lógica do confinamento. O vírus chegou para ficar, ele vai se espalhar. O que a gente precisa é que ele se espalhe de forma tímida, sutil, sem muito apetite, na linha do tempo, que o número de casos se distribua ao longo do calendário e não se concentre num período muito curto. Então a África já registra o problema do novo coronavírus e a informação de hoje é que apenas 3 países do continente africano adotaram essas medidas protocolares e acertadas de confinamento. Eu queria lembrar que no Rio de Janeiro nós temos vários coletivos de favelas, são grupos muito articulados de ativistas que já existem há algum tempo e que estão militando em favor do socorro a profissionais autônomos e a famílias que não têm alimentação ou material de asseio e higiene. Então,
Então, quem quiser ajudar, e óbvio, eu estou indicando aqui o que eu consegui aferir absoluta credibilidade, não tem erro. Uma das formas de ajudar esses coletivos é entrando naquele site de vaquinha digital, que é crowdfunding, que é um nome que eu não gosto em inglês, eu sou brasileiro. Então, é o hashtag 342, que está oferecendo ajuda a organizações, eu vou dar o nome delas aqui. Papo Reto, Voz da Comunidade, Rocinha Resiste e Redes da Maré. Então, se você quiser ajudar essas organizações a lidarem melhor com o problema da pandemia, faça sua doação no Vaquinha com K, ou procure diretamente uma dessas redes, um desses coletivos, Papo Reto, Voz da Comunidade, Rocinha Resiste, Redes da Maré, para dar a ajuda possível, né? Eu não estou com muito dinheiro, mas R$10 dá para comprar, pelo menos a última vez que eu prestei atenção em preço de sabonete na farmácia, dava para comprar alguns sabonetes. E já faz a diferença em comunidades onde nem isso está disponibilizado. A gente precisa, portanto, estar atento. A Juliana Mendes. Ô Mendes, você sabe que eu também sou Mendes, né? O meu nome é André Trigueiro Mendes. Vai que você é uma prima distante. A Juliana Mendes pergunta: André, dentro do nosso confinamento, podemos abraçar e beijar nossos filhos? Ou mesmo dentro do nosso confinamento é melhor não? Quem está confinado está junto e misturado. Se todo mundo estiver respirando o confinamento, abrace e beije seus filhos. Né? Veja, não dá para imaginar diferente. Quem está dentro do mesmo perímetro, longe da rua, obedecendo essa distância da rua, mas todos dentro de casa, não vi ninguém, nenhum profissional de saúde, recomendar esse protocolo da distância, não beija, não abraça, não aperta a mão, de quem está junto com você no confinamento. Pelo contrário, conte histórias para os seus filhos, se eles forem pequenos. Olha que legal, essa garotada estava muito virtualizada. Quem sabe resgatar a velha tradição, e é batata, sempre funciona, de uma boa contação de histórias. Ou, se quiser, use uma rede social onde os contadores de histórias estão ofertando gratuitamente seus talentos para dizer aquilo que entretém a garotada, porque a fantasia da criança vai longe. Os jogos... Bom, eu sou do tempo, eu vou me entregar aqui, mas vamos lá. Eu sou do tempo do detetive, do War, do jogo de botão, né? Nossa, tantas brincadeiras legais que, de repente, a título de curiosidade, você pode, se tiver guardado como eu guardei, que a gente teve tanto apreço por isso na infância, que fica difícil jogar fora. A gente traz essa tralha com a gente. Vai que os seus filhos gostam da brincadeira. Ou um simples jogo de carta, né? Um buraco. Pode ser interessante. Quem sabe? Pode ser algo interessante. A Iraceles da Silva pergunta aqui: grupo de risco que precisa sair de casa, o uso de máscara ajuda? Iraceles, grupo de risco significa, se eu bem entendi, de acordo com os profissionais de saúde, hipertenso, diabético, quem tem púrpura, que é plaquetas baixas, entre várias outras situações. Não é para sair de casa nem com máscara. Por favor, sendo inevitável sair de casa, consulte o seu médico ou faça uma pesquisa na internet para ver se de fato a máscara é o protocolo indicado para quem pertence a grupo de risco. Usualmente, como já dissemos aqui, a máscara é recomendada para profissionais de saúde na linha de frente, dentro das unidades de saúde, tratando quem precisa. E pessoas que estão obedecendo a uma quarentena porque compartilham o mesmo teto com alguém que aguarda o resultado de um teste, está com sintomas, né, da doença, ou está claramente convivendo com uma pessoa diagnosticada com a doença. Então,
Fora disso, eu não vi ninguém recomendar máscara para, por exemplo, quem é grupo de risco e precisa sair de casa. Agora, faça pesquisa. Você viu que a gente está com vários exemplos de quem não sabe usar máscara, né? Então não use esses exemplos. Se você decidir usar máscara, por alguma razão, não se espelhe nos maus exemplos, que são até engraçados, mas não são exemplos. Daniel Vidal, quantos dias para os sintomas após contato com contaminados? Recomenda-se aí pelo menos o tempo de quarentena, 14, 15 dias. 14, 15 dias é o tempo recomendado e a gente precisa respeitar isso porque é um sinal de amor e de respeito por quem está correndo o risco de, em contato com você, ter algum tipo de problema nesse sentido. Não sei se vocês conseguiram atender a sugestão que eu dei ontem de prestar mais atenção no silêncio e prestar atenção na qualidade do ar. Eu quero lembrar isso porque a gente está se programando mentalmente para enfrentar esse período de uma maneira, eu diria, a mais confortável possível, né? A mais interessante para nós e para quem compartilha conosco daquele espaço. Então valorize a oportunidade de eventualmente estar usufruindo de um tempo que não vai se repetir tão cedo. Eu dou como certo que nessa encarnação eu não vou ter o privilégio de, dentro de uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro, ter tanto silêncio e ter um ar tão puro e respirável. Então, se não tem remédio, remediado está, aproveita, curta isso. Curta o vizinho que foi para a varanda cantar, se ele for afinado, tocar um instrumento, puxar uma música. Vocês já viram a avalanche de vídeos mostrando os talentos ocultos dos nossos vizinhos? E quando eles generosamente compartilham esses talentos, muda a vibração da rua, muda a vibração do bairro. Porque a gente está se percebendo ali numa comunidade. Vocês sabem que a palavra comunidade, ela tem sido muito usada para designar comunidades de baixa renda, eufemismo para favela. Agora, a essência da palavra comunidade remete a uma coisa que boa parte das favelas não tem. Especialmente as comunidades dos ricos. Nesse ponto, os pobres são mais solidários. A experiência demonstra. Mutirão para socar laje, onde dorme um, dormem quatro, quando há enchente. Em lugares onde há mais renda, é mais difícil esse acolhimento. Não é impossível não, mas é mais difícil. Então, quando a gente tem a experiência, durante um período de confinamento, dos talentos dos vizinhos serem compartilhados da varanda, da janela, a gente está aquecendo um espírito comunitário. E isso faz bem para a alma, isso faz bem para a gente, isso ajuda a gente a seguir em frente. Estamos todos no mesmo barco e essa viagem ela pode ser interessante. Por que não? Ela pode ser uma viagem diferente, uma viagem que vai exigir cuidados, vai exigir vigilância, vai exigir assim, o reconhecimento de que nem sempre eu vou estar de boa, mas quando eu estiver de boa eu não quero atrapalhar os outros. Eu vou arrumar aqui algo que fazer, vou ouvir uma música, vou ler um livro, vou ressuscitar aqui um concerto. Eu estou fazendo isso direto, gente. Ontem eu passei horas acessando pela internet materiais que eu desconhecia que existiam, de shows ao vivo de bandas ou músicos que eu adoro. E isso me fez um bem danado. Eu vou contar uma para vocês verem. Eu sou velho, tenho 53 anos. Eu tinha 9 anos de idade quando fui levado pelos meus pais para o Maracanãzinho para ver um show do Rick Wakeman, um tecladista com cabelão e uma roupa, uma bata branca. Ele era excêntrico para burro, mas ele foi fazer um show chamado Viagem ao Centro da Terra, no Maracanãzinho. Esse show foi um dos shows da minha vida,
porque eu adorava Rick Wakeman. Não me pergunte por que com 9 anos eu gostava de som progressivo, rock progressivo, música alternativa. O fato é que eu estou achando os shows do Rick Wakeman no YouTube maravilhosos, com uma qualidade sonora que, obviamente, eu não percebi no Maracanãzinho de 1975, que mais tinha eco do que som mesmo. Então, quais são os seus artistas preferidos e como você pode ouvi-los em outras resoluções? Fora o fato de que muitos desses artistas estão fazendo shows de graça pelas redes sociais, né? É muito bonito, é muito bacana. O apogeu da arte. Veja que curioso. A gente vinha de tempos onde estavam marginalizando e estigmatizando artistas, marginalizando e estigmatizando cientistas, marginalizando e estigmatizando jornalistas. E veja como hoje esses segmentos são absolutamente estratégicos para a gente seguir em frente, né? A ciência, nossa, a ciência desprestigiada, sem recursos, sem bolsa para aprimorar linhas de pesquisa, é absolutamente fundamental. A ciência, para a gente enfrentar esse problema. A rede pública de saúde, todo mundo falando mal do SUS. Em nenhum outro lugar do mundo há um sistema único de saúde como o Brasil, com todos os problemas. Então, a solução não é privatizar a saúde, a solução é fazer com que a rede de saúde, interligando municípios, Estado e União, funcione. E permitir, isso já acontece em alguns lugares, se eu tenho plano de saúde, mas eu sofro um acidente na rua, vão me levar para um hospital público. E se eu sou atendido no hospital público, que o meu plano de saúde reembolse a rede pública que me atendeu. Esse é o mundo que eu acho que a gente vai começar a fazer questionamentos muito importantes e frontais ao que vinha acontecendo antes, em vários aspectos. Por isso eu creio que a gente vai sair dessa experiência muito melhor do que a gente entrou, com todos os traumas, com a dor das perdas, com o sofrimento causado por essa doença, causada pelo novo coronavírus, mas a gente vai sair melhor, eu não tenho dúvida alguma. Quanto a Cuba, André, tem notícias de casos por lá? Olha, a última vez que eu vi no noticiário Cuba foi ontem, quando médicos cubanos especialistas em epidemia foram recebidos com muitos aplausos no aeroporto da Espanha. Uma delegação enorme de médicos cubanos recrutados pelo governo da Espanha porque tem expertise no enfrentamento de epidemias ou pandemias. Antes disso, eu também ouvi falar de Cuba, quando o governo do Brasil, depois de cancelar os médicos de família espalhados por aí, que eram muitos cubanos, passou a reconvocar os cubanos que não retornaram a Cuba e ficaram pelo Brasil, porque de fato eles conseguem, de alguma maneira, a experiência daquele país, ter um ótimo desempenho no enfrentamento de diferentes gêneros de doenças. Então, em Cuba, particularmente, eu não tenho informação. Mas os cubanos da Espanha e os cubanos do Brasil estão valorizados. Bom, André, os irmãos que têm ansiedade estão sofrendo. Algumas dicas de como ajudá-los? Olha, faça bom uso da internet, procurando se distrair, acessando palestras, palestras que te tragam, de alguma forma, serenidade, tranquilidade, alento, te deixem mais, eu diria, serenos. É muito importante que a pessoa que está se sentindo muito ansiosa realize alguma atividade física. Também ajuda. Eu ontem, respeitando o confinamento, porque não fui para o trabalho, então quando eu não vou para o trabalho, porque é o meu ofício, eu fico em casa. Fiquei em casa as últimas quase 55, 56 horas.
É muito importante a gente não descuidar da forma física e fazer o coração bater mais forte. Vocês estão vendo aqui uma parte da minha sala. Eu dei 60 ou 70 voltas em torno da minha sala, até sentir aceleradamente, tentando reproduzir uma caminhada, que eu decidi ficar em casa em vez de ir para a rua, respeitando o confinamento. Isso me fez bem. Depois eu peguei uns halterezinhos, fiz aqui uns exercícios. Qual foi o meu objetivo? Eu me conheço nesse aspecto. Eu preciso também cansar um pouco o meu corpo. Enquanto eu estou fazendo exercício, a mente está sendo, eu diria, trabalhada numa outra frequência. E o exercício faz bem para minhas glândulas, para os meus hormônios, para o meu sistema circulatório, para o meu sistema respiratório, e tudo isso atenua ansiedade. Então, estou dando um testemunho. O jornalista é uma raça ansiosa e impaciente. Eu pertenço à tribo dos ansiosos e impacientes. Por isso que eu me policio muito, tentando averiguar de que maneira, quando eu percebo que eu estou ansioso e impaciente, não deixar o macaquinho travesso continuar pulando de galho em galho, me levando para onde eu não quero, que é o pensamento invigilante, e de alguma forma... Aí vamos lá. Fazer exercício, acessar na internet aquilo que lhe apraz, que lhe tranquiliza, que lhe dá prazer. Meditação. Informe-se sobre diferentes técnicas de meditação. A mais simples é você fechar os olhos, respirar fundo e procurar mentalizar. Ou uma luz púrpura, violeta que lhe alcance, ou respirar fundo, pensando numa paisagem bonita, ou respirar fundo. Respirar fundo já opera uma transformação metabólica importante. Se fecha os olhos, não tem mais os estímulos sensoriais da visão. E aí você está, eu diria, bem encaminhado para uma experiência de, eu diria, uma viagem que você vai fazer para onde você desejar. Se a meditação for dirigida, isso é algo importante para os ansiosos. E se você não tem ansiedade, mas quer usufruir da meditação, repita um mantra, uma frase bonita, que você, ao repetir, vai distraindo a mente. E aquilo vai elevando a sua vibração, desacelerando o batimento cardíaco, pressão arterial. E pode ser algo interessante. Se você acredita em Deus, faça uma prece. Não se importe com a forma, com a receita do bolo. Importa que o bolo seja saboroso. E as palavras têm que sair do coração. Então faça essa conexão. Faça essa conexão. E em havendo de fato uma situação que a gente vai denominar de transtorno de ansiedade, é importante procurar um especialista, um psiquiatra, um psicólogo, que possa assessorá-lo com eventual indicação de medicamento. Medicamento sem receita é veneno, é encrenca. Qualquer medicamento pode agravar o estado aflitivo ou de ansiedade ou qualquer outro que você tenha. Inclusive este que sumiu das farmácias, porque de forma irresponsável muita gente passou a associar uma medicação indicada para uso contínuo de quem tem malária, quem tem lúpus, estudos muito incipientes e não conclusivos que apontaram alguma modificação da carga viral por conta do uso desses medicamentos, bastou para muita gente falar besteira por aí, dizendo que a cura está a caminho. Por aí vamos descobrir rapidamente o remédio. Sumiram, ou sumiu das prateleiras, esse medicamento que está fazendo falta para quem tem malária, para quem tem lúpus, entre outras doenças. Então, por favor, não se mediquem, não inventem receita, desrespeitando quem passa quase uma década na formação de médico, contando os 6 anos de curso, mais residência, mais especialidade, 10 anos de formação, para investigar qual será a melhor receita ou remédio. A gente, no intervalo de 1 segundo, vai no Google, numa ferramenta de busca,
e descobre um remédio. Isso é de uma irresponsabilidade inominável. Não façamos isso porque isso não nos convém. Gente, por favor. Né? Fake news, está dizendo aqui a Leila, é o mal do século. O Barros Ferreira, ao ouvir o Papo das 9 começa me desacelerando, me acalma e me ajuda a continuar, fico feliz com isso. A gente está junto nessa. Eu estou aqui hipotecando solidariedade e não estou me isentando das recomendações que eu faço para vocês. A gente está junto nessa experiência. E isso faz todo sentido. A Juliana Costa pergunta sobre a situação dos presidiários. Veja, Juliana, quem se importava com presidiário até o novo coronavírus? Quantos governantes se elegeram prometendo relegar ao presidiário a experiência do inferno na terra? Por que eu vou investir em quem é criminoso? E gente que se diz cristã. Então, até isso, até nesse campo, o coronavírus trouxe uma sensibilidade. Tem uma frase do... Agora, eu sei que foi pela psicografia do Chico Xavier, e eu acho que é de Emmanuel, que diz assim: os criminosos são aqueles que foram flagrados. Porque as leis da terra não são as mesmas da lei de Deus. Tem muita gente que realiza situações por aí, faz coisas que não são tipificadas como crime pela lei dos homens, mas são pela lei de Deus. Então a gente não se equivoque, tá? Nossos irmãos que estão em presídio, eles estão aglomerados, numa situação que ninguém imagina. Eu vi isso de perto e eu não quero descrever aqui. Então, de fato, há que se ter algum protocolo imediato de afastar pelo menos a distância de 1,5 metro, um detento do outro. Lembrando que um percentual elevado, se não me engano, quase a metade dos detentos no Brasil não foram julgados. Eles não passaram por julgamento. Eles estão lá ao aguardo, né, aguardando a justiça promover a sentença, o que é uma aberração. Então, sim, existe uma questão, tá, que está colocada na área da saúde pública, porque os profissionais que estão ali para fazer a segurança do complexo penitenciário também estão expostos a isso, a essa aglomeração indevida. O Edgar Fagundes: o criminoso é sempre um de nós que foi descoberto. Obrigado, entre aspas. Obrigado, olha que legal. O criminoso é sempre um de nós que foi descoberto. É a frase em questão. Obrigado quem passou, eu não guardei o nome. Como está o trabalho do CVV? Continua atuante? O Edgar Fagundes pergunta. Sim, o CVV realiza 3 milhões de atendimentos por ano, principalmente por telefone, um serviço de apoio emocional e prevenção do suicídio, de graça. Agora, o CVV, em respeito aos protocolos de confinamento, está deixando os voluntários à vontade para determinarem se para eles é seguro o deslocamento de casa até a unidade do CVV, os voluntários que têm 60 anos ou mais. Então, tenha, por favor, paciência quando você ligar 188. Se não atenderem rápido, é porque está faltando voluntário, né? Então, tudo isso se resolverá na linha do tempo e muitos trabalhos de assistência psicológica e de apoio emocional estão sendo ofertados de graça na internet. Informe-se, porque isso ajuda muito a gente. Quando a gente coloca para fora aquilo que está causando algum desconforto, o ato de desabafar traz conforto, traz alento, acalma, apazigua o coração. Isso não tem preço. Por isso que tem tanto psicanalista, psicólogo, terapeutas ofertando gratuitamente esse serviço pela internet. Adriana Rubioli pergunta: pedir alimentação delivery é seguro? Olha, Adriana, cada um que faça a sua avaliação. Eu tenho, a minha presunção é de que até o novo coronavírus, os protocolos de higiene de algumas redes, e não por culpa dessas empresas, mas vamos falar sério, o brasileiro não sabia lavar a mão até 3 semanas atrás. E se sabia, não achava isso importante. Aí a gente vai pedir o delivery, a
a gente vai precisar jogar a sacola fora, a gente vai precisar desinfetar e limpar a embalagem antes de comer, e a gente vai ter que sim confiar, digamos, nos protocolos de higiene da cozinha, né, de quem preparou o alimento para a gente. Agora, se você pedir delivery, não contamine a sua casa, nem você, por desleixo, na hora de recebendo a encomenda, não lembrar que a sacola, que a caixinha, precisam ser objeto de descarte ou de desinfecção. Quer dizer, você vai dar o seu jeito para aquilo não ficar, eu diria, representando um risco de contaminação. Porque o vírus, o novo coronavírus, ele é persistente. Ele se chega num lugar, um corrimão de shopping center, um puxador de porta, o dedo lá que você levou para o elevador para apertar o botão do seu andar, se alguém antes, infortunadamente, não fez o asseio correto da mão e tocou no elevador, então, cotovelo. Abre porta com o cotovelo, aperta botão com o cotovelo. Se desse para a gente dar a gorjeta do rapaz de entrega com o cotovelo, era a melhor coisa. Agora, se me permite, a pergunta sugere o seguinte: tenha um olhar de compaixão por quem levar a encomenda na sua casa. Compaixão e gratidão. Não olhe para ele como se fosse uma pessoa que ameaça a sua saúde, como um inimigo público. Ele está permitindo que você tenha conforto. Ele está se arriscando e arriscando a família dele para você, de alguma maneira, poder comer o que você escolheu. Então, toda pessoa que for acionada para levar até a sua casa aquilo que você encomendou, merece gorjeta, merece um olhar compassivo e um dedo de prosa, se você achar bacana. Oi, tudo bem? Porque ele olha para você do mesmo jeito, falando assim, eu não sei se você está com vírus. E isso não é para a gente ter outro protocolo que não o de entendimento de que a gente precisa se olhar com compaixão, com fraternidade, com solidariedade e gratidão. Levaram comida para sua casa? Esse alguém é um herói. E você vai saber reconhecer isso na gorjeta, se possível, ou no olhar de gratidão, olhar compassivo. Vamos lá. Eu vou encerrando. Tem outras perguntas aqui, mas eu estou de olho no relógio, já me estendi demais. Lembrando a vocês, recapitulando o que me parece importante de afirmar. Hoje é dia de vacinação contra a gripe comum para idosos, né? Então, os idosos em confinamento, eu sugiro que perguntem a seus médicos, geriatras ou um profissional de saúde da sua confiança se você não corre realmente nenhum risco num deslocamento eventualmente longo da sua casa para o posto de vacinação ou para a farmácia. Verifique isso. O confinamento é a melhor resposta à pandemia. Romper o confinamento para se vacinar contra a gripe comum é uma questão que precisa ser objeto de muita atenção e cuidado. O outro ponto, essa é uma semana-chave para a evolução do contágio pela experiência de outros países, quando alcança-se um determinado número de pessoas com o novo coronavírus, importa estancar nesse momento a circulação de pessoas. Isso ajuda muito para que esse vírus não dispare. E essa semana é a semana mais importante até aqui. Vários profissionais de saúde estão embasando essa afirmação com base na experiência, inspirados na experiência de outros países. Meus amigos, foi um enorme prazer estar aqui com vocês. Espero, de alguma forma, ter ajudado naquilo que me foi possível. Força, coragem e fé, meditação, oração, exercício físico, distração, leituras edificantes, inspiradoras, programas de televisão, streaming, o que você quiser fazer em favor da sua serenidade, do seu equilíbrio, do seu bem-estar, da sua harmonia,
Não adie para daqui a pouco, faça agora. Faz toda a diferença. Então, um ótimo dia para vocês, segunda-feira começando com esse maravilhoso e mais importante gesto de amor que a gente pode ter, que é respeitar o confinamento e fazer a nossa parte em favor dos menos favorecidos, doando recursos, ligando para as pessoas que estão isoladas, oferecendo a ajuda possível. Até amanhã, em mais um Papo das 9. Tudo de bom. Fique com Deus.